Meu caro Renato Semensati, como é que a gente olha para esse jogo? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Vamos começar pelo Criciúma. Boas e más notícias para o técnico Cláudio Tencati. Vamos começar pelas boas notícias. Éder treinando normalmente. O próprio Cláudio Tencati, na entrevista coletiva, logo após a vitória diante do Avaí, já adiantou a volta do jogador, né? Falava, o Viseu, que perdeu o pai, né? Vai resolver as questões lá com a família. A tendência é que Éder e Renato Kaiser comecem jogando a partida diante do Brusque. Então, boa notícia. Outra boa notícia, garoto Eric, categorias de base, entrou na ressacada contra o Avaí, Criciúma com um a menos, fez ótima partida, também joga, vai jogar ao lado do então estreante, o Wilker Angel. Agora, as más notícias, o que o Tencati vai ter de trabalho para ajustar, mais verbalmente, na verdade, do que em termos de trabalho tático. Ele perdeu o Rodrigo com suspensão automática, o outro titular, o Alisson Maia, está fora por uma lesão na clavícula e o Marcelo Hermes acabou sendo expulso também, tem que cumprir automático. Ou seja, na linha defensiva de 4, apenas o Claudinho do lado direito. Então, o Wilker é mantido, o garoto da base entra no time e na lateral esquerda, acho que vamos ter desde o início o Trauco, que é um jogador que veio com o status de titular. Do meio para frente, meio campo já, a não ser que o Tencati dê folga, dê descanso para o Felipe Matheus, por exemplo, ele deve manter ali a dupla de volantes do Meritão, com o Barreto, com o Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel. Na frente, coloca Éder e Renato Kaiser, muito provavelmente pela morte do pai. O Viseu não deve estar à disposição do técnico Cláudio Tencati, se bem que ele se dispôs a trabalhar, a treinar, mas viajou, enfim, tem toda essa questão. O fato é, o Criciúma é muito favorito diante do Brusque. Pega um Brusque numa situação desesperadora. Inclusive, se o Criciúma vencer o jogo, muito provavelmente o técnico Luizinho do Brusque deve ser demitido aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson. Mas é um grande, é um favorito a título também, que na Série B do ano retrasado, mesmo tendo sido rebaixado, veio ao Heriberto Wilson e ganhou o jogo. Então, todo cuidado é pouco. E outra questão, o Criciúma está muito preocupado com a arbitragem. Porque está prejudicando, expulsou o Rodrigo, expulsou o Hermes e dá muito cartão e tudo mais. Esquece, o Criciúma está muito à frente dos outros times no Campeonato Catarinense. O Criciúma, se não perder para ele, como a gente diz no futebol, que é essa questão de nervo, de reclamar, de achar que tem perseguição, o Criciúma tem tudo para ser campeão, até com relativa facilidade. Mas não pode perder para os nervos, não pode perder para ele. O jogo com o Brusque, o Criciúma muito favorito. Quem também é favorito, não nesta mesma proporção, mas que também entra em campo, é a equipe do Hercílio Lúcio. O Hercílio, depois da estreia do Alexandre Lopes, são 4 pontos em 6, joga em casa, recebe o Nação, o lanterninha do campeonato. É a oportunidade para o Hercílio consolidar sua posição ali entre os 8 primeiros. O Hercílio tem time para isso, tem Cleiton, tanto Cleiton atacante como lateral direito. Enfim, é um time com Paulinho volante, é um time muito bem montado, mais forte até tecnicamente que o ano passado. Tropeçou um pouco, mas depois da vinda do Alexandre Lopes deve engrenar uma subida aí. E esta vitória é fundamental para se classificar junto com o Criciúma, os dois do Sul, entre os 8 primeiros. O Criciúma já está lá tranquilão, em primeiro, absoluto, deve acabar confirmando isso aí. E o Hercílio precisa muito dessa vitória, faltarão apenas 3 jogos para cravar ali a sua posição entre os 8 e também se classificar. Valeu, Renato.